sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre Bulgasal, Almas Imortais e as minhas primeiras impressões sobre esse dorama. E se você também é um grande fã de doramas de fantasia e adora entender a psicologia por trás da história, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades. Então, pessoal, Bulgasal é um dorama que mexe bastante com as nossas emoções e nos convida a pensar como seria a nossa atitude se a gente estivesse no lugar daqueles personagens. Eu achei o primeiro episódio muito pesado no sentido de nos mostrar muitos maus tratos em relação a uma criança tão jovem. Desde o início, o nosso protagonista, o Hal, acaba tendo toda uma crença muito rígida de que ele é alguém amaldiçoado pelo Bulgasal, o que ele aprende, de certa forma, desde a sua gestação, porque sua própria mãe acreditava que carregava um bebê amaldiçoado. Ela comete suicídio e ainda assim ele acaba nascendo e sendo alguém completamente ignorado, humilhado e maltratado pelos aldeões. Além disso, seu próprio pai optou por abandoná-lo ao vendê-lo por uma garrafa de bebida. E é exatamente nesse contexto de total falta de apego seguro que o Hal cresce. Ele é uma criança considerada culpada por qualquer coisa que aconteça na vila. Então, se tem algum tipo de maldição, se as pessoas não conseguem ter boa plantação ou se tem assassinatos naquele contexto, ele automaticamente é considerado o responsável por esse contexto. E isso acaba fazendo com que ele cresça completamente excluído, sem nenhum tipo de carinho e até mesmo sem um nome. Sendo que tudo isso muda quando ele finalmente é resgatado por um general do exército. E apesar dele ter mudado de vida, na sua vivência adulta, a gente já percebe que o Hal, ele continua carregando todas essas crenças. Ele segue acreditando que ele é o responsável pela maldição e que todos aqueles que estão ao seu redor realmente irão sofrer com isso. E o pior é que realmente as pessoas ao seu redor começam a sofrer várias situações as quais vão confirmando essa sua teoria. Por exemplo, o fato da sua filha caçula nascer prematura e não resistir, ou então o seu primogênito ter uma questão de visão na qual ele não consegue enxergar. Tudo isso vai confirmando para o Hal que ele de fato é alguém amaldiçoado e fazendo com que ele não possa viver e aproveitar o seu presente, estando sempre preso ao seu passado e a todas essas crenças que foram plantadas em sua mente. De fato, se a gente pensa na história, é como se tudo isso fosse real, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que apesar de não necessariamente ser uma maldição, a gente também cresce com crenças a respeito de nós mesmos. E que se a gente fica muito rígido sobre o que nós acreditamos, isso pode nos convidar a ter uma profecia autorrealizadora, na qual exatamente por acreditarmos naquele futuro, a gente viva o nosso presente nos convidando a seguir para aquele futuro que tanto nos amedronta. Louco, né, pessoal? E por incrível que pareça, a gente de fato vivencia várias dessas situações. Até mesmo convido vocês a pensarem, já teve alguma coisa que você tinha muito medo e acabou acontecendo, mas que se você parar para pensar, de fato você assumiu vários comportamentos que te levaram para aquilo? No geral, acontece muito com a nossa vida cotidiana. E um problema disso é que às vezes a gente pode ficar ou paralisado ou então tendo receio de nos integrarmos realmente à vida. E um exemplo que a gente vê no dorama é como o Hal não conseguiu de fato ter contato com o seu filho, sendo que apenas no fim, quando seu filho vem a falecer, é que ele demonstra arrependimento e percebe que ele nunca de fato esteve ao lado daquela criança. E se a gente para para pensar, por esse motivo ele acabou reproduzindo a ausência do seu próprio pai. Ele não teve um pai presente, uma família presente,
e pelo receio da maldição, ele também acaba fazendo com que seu próprio filho não tenha um real contato com o pai e se sinta amado por ele. E então, à medida que a história vai caminhando um pouquinho, a gente começa a perceber todo o ciclo, todo o padrão repetitivo que existe na relação entre o Hal e o próprio Bulgasal, mostrando pra gente o quanto eles tendem a ter dificuldade de encerrar ciclos. E pelo que foi possível perceber nos primeiros episódios, tudo dá a entender que existe uma relação muito complexa entre o Hal e o Bulgasal, fazendo com que ao longo de várias vidas eles acabem se revezando entre o papel de vítima e de perseguidor, fazendo com que nunca eles possam de fato apenas viver sua própria vida. É como se eles sempre estivessem em busca de vingança, e quando eles conseguem essa vingança, o ciclo passa para a próxima pessoa. E pensando também no nosso dia a dia, em quantos momentos a gente não se percebe preso em determinados padrões comportamentais, repetindo vivências semelhantes, e muito pela dificuldade de agirmos de um jeito diferente, por mais que a gente tenha muito interesse, até mesmo desejo em um resultado completamente distinto daquilo, o quanto a gente se apega em sentimentos ruins e acabamos não tendo então energia para vivermos uma vida próspera, plena, porque estamos presos ao passado em busca de algum tipo de retaliação. E aí a gente consegue perceber o quanto o preço que esses personagens começam a pagar é sempre muito alto, exatamente por não conseguirem se desvencilhar do seu ódio, do seu ressentimento. Eles acabam sempre renovando um ciclo de muita dor e sofrimento. E afinal, como é que isso vai se desenrolar? Eu estou muito curiosa. E vocês? Me conta aí nos comentários o que você espera para os próximos episódios de Bulgasal. Então, pessoal, essas são algumas das muitas reflexões que eu acabei fazendo enquanto assistia a esses primeiros episódios de Bulgasal. E confesso para vocês que eu estou super ansiosa para os próximos episódios. E é isso, muito obrigada por terem ficado até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, mini coraçõezinhos para vocês, um beijo e até mais!